dia, bem-vindos à TVD, obrigada pela audiência, um prazer receber sempre vocês aqui todas as manhãs, praticamente todas, né? Eu acho que logo a gente vai conseguir entrar com a nossa programação aí todos os dias. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu estava brincando aqui no nosso esquenta, antes de começar, dizendo que hoje a gente tentou fazer um teste às 8h45 da manhã e já tinham aí vocês, alguns de vocês, já conectados na TVD às 8h45. Muito legal contar sempre com vocês aí nos acompanhando. Hoje nós vamos trazer, mais uma vez, um tema novo aqui para o nosso debate. Nós estamos contando com a parceria da VMware e da Intel e elegemos um tema, na verdade, muito importante. Nós vamos falar de aplicações. E hoje nós sabemos que as aplicações permeiam os negócios. Na verdade, as aplicações são os motores da economia digital hoje. Elas estão em todas as partes das organizações. Elas estão presentes nos negócios, elas estão presentes nas nuvens, nas multiclouds, nas nuvens híbridas, nas nuvens que estão hoje representando realmente a transformação digital. Elas estão nos data centers e as aplicações hoje são responsáveis também por esse momento que nós estamos vivendo na pandemia de transformação dos negócios. Mas elas são tão importantes que precisam ser muito bem gerenciadas, muito bem controladas, automatizadas, e nós vamos então debater aqui com os nossos especialistas da VMware e também com os nossos convidados como gerenciar esse ambiente e quais os serviços que demandam esse gerenciamento e essa automação e também essa segurança, ok? Nós vamos contar com a participação de vocês também, com as perguntas e os comentários. Eu gostaria muito que vocês, durante o nosso debate, pudessem também atuar, mandando também as suas observações sobre como vocês estão entendendo esse momento de negócios que nós estamos vivendo. Nós estamos cada vez mais tentando compreender como vocês que estão do outro lado aí da nossa telinha estão entendendo esses desafios. Então, se vocês puderem também comentar a experiência de vocês, puderem compartilhar as experiências de vocês nos nossos comentários, seria muito importante. Se nós não conseguirmos, durante o nosso debate, trazer todas as perguntas, nós estamos nos comprometendo aqui na TVD, ao longo também da semana, de trazer esses comentários e essas perguntas para os times dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, e vamos responder, na medida do possível, todos os questionamentos de vocês, ok? Então, eu gostaria agora de apresentar para vocês os participantes do nosso debate de hoje. Nós estamos contando aqui na TVD, hoje, com o Fábio Soares. O Fábio Soares é executivo de Cyber Intelligence na TIM. Super bem-vindo, Fábio, aqui no nosso programa de hoje. Obrigada pela sua presença e o nosso especial bom dia para você aqui da TVD e da nossa audiência. Legal, bom dia, Graça, bom dia aos colegas aí de mesa, bom dia às pessoas que estão nos ouvindo, né? É sempre um prazer aqui participar com vocês, temas relevantes, temas novos, né? Temas de grande interesse de todos nós que trabalhamos com cyber e com tecnologia. Então, assim, um prazer participar com vocês aqui. Obrigado e bom dia a todos. Obrigada a você. Lembrando a vocês que a bio de todos os nossos convidados está disponível aí na página da nossa transmissão, ok? Contando também aqui no nosso painel de debates com Marcelo Copati. Marcelo é executivo de Cyber Security na Activity. Bem-vindo, Marcelo. Obrigada por estar aqui conosco na TVD. Bom dia. Bom dia, Graça. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí. Obrigado aí de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre cyber. A gente trazendo temas legais aí para compartilhar também um pouco do que a gente faz, nosso conhecimento com todo mundo. Isso eu acho muito importante. Obrigadão aí. Vamos lá, vai ser boa a conversa hoje. Com certeza. Charbel, Xalala, mais uma vez aqui conosco, muito bom contar com esse timaço aí da VMware, super bem-vindo, Charbel, seu bom dia, seu agradecimento também, né, Charbel, mais uma vez reunindo um timaço aqui na TVD.
Graça, obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Já estou quase todo dia aqui. Né? Mais feliz de estar com vocês, com esse time de peso aí. Obrigado ao Marcelo e ao Fábio por participarem com a gente. E, claro, toda a equipe da VMware junto com a gente aqui, né? E vocês, obviamente, pelo convite para mais um bate-papo gostoso aí e de bastante aprendizado sempre, né? De troca de informações, que eu acho que é a parte mais importante. Muito bom, muito bom. Davi Santos, Systems Engineer na VMware. Davi, primeira vez que você está aqui comigo? Estou enganada? Sim, primeira vez. Opa, bom dia, Graça, tudo bem? Que bom, super estreia, bem-vindo, Davi, que Obrigado, bom. Graça. Que bom contar com você. Super bem-vindo, boa estreia. Opa, obrigado, Graça, bom dia a todos. Bertolotto, mais uma vez aqui conosco, estávamos com saudade, que bom. Que tema bom, né, Bertolotto? Vamos falar agora de aplicação, que bom, né? Super tema. Excelente tema aí, Graça. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Agradecer a você, a TVD, agradecer a nossos colegas aí que a gente vai fazer esse bate-papo, essa troca de informações com temas extremamente relevantes, ao Marcelo, ao Fábio, ao Davi, ao Charbel. Obrigado pelo convite e obrigado pela participação de todos aí que estão assistindo a gente hoje. Muito bom. Pessoal, quero fazer um desafio a vocês, já fiz um desafio à plateia, né, de compartilhar não só perguntas e comentários, mas também suas experiências, como é que eles estão vivendo todo esse desafio de lidar com aplicações aí no seu universo. Muitos que estão na nossa audiência também são CISOs, também vivem esse desafio no seu dia a dia, então acho que também tem experiências para compartilhar, então vamos nos unir, né, nesse compartilhamento, os desafios estão sendo muito grandes. E aqui no nosso debate, vamos tentar fazer uma dinâmica, eu vou colocando as questões aqui para eles, entendo que também essas questões são para vocês, e eu vou trazendo aqui a experiência de vocês e a gente vai lidando com elas aqui também no nosso painel. Primeira pergunta de hoje: por que se tornou tão difícil obter eficiência operacional e flexibilidade das aplicações, seja em ambiente data center ou em qualquer tipo de nuvem? Aí a gente tem nuvens para todos os sabores, as híbridas, né, as privadas, os ambientes multi-cloud. E por que eu estou falando em eficiência operacional e flexibilidade? Porque é isso que o negócio quer. E a aplicação hoje é o motor dos negócios. E o que o negócio quer é eficiência operacional e flexibilidade. Charbel, Davi e Bertolotto. Vamos começar pelos nossos convidados, Fábio e Marcelo. Fábio, obter eficiência operacional e flexibilidade. Muito difícil com as aplicações, elas querem andar no ritmo dos negócios. Como é que a gente faz isso na área de tecnologia e segurança? Graça, o que eu vejo assim, eficiência operacional é algo que as novas clouds estão vindo justamente para trazer esse tipo de flexibilidade para nós, né? Para as áreas de tecnologia, para as áreas de segurança. Eu enxergo que nós temos ainda temos um problema, né? Porque muitas das empresas estão em meio dessa transformação. Nós temos muitas ferramentas na cloud, muitas empresas que, algumas já nasceram na cloud, aí talvez não enfrentem tanto esse tipo de problema, mas a grande parte das empresas ainda convivem com uma parte híbrida, né? Aplicações que ainda trabalham no modelo tradicional e aplicações que já foram para a cloud. Eu acho que assim, o desafio que nós temos nesse momento é justamente fazer com que cada vez mais movimentarmos para a cloud, movimentarmos para um processo onde a gente tem automações, onde a gente tem aí os processos de DevOps, onde a gente consiga aproveitar os recursos que as novas clouds e os novos cloud providers estão trazendo, porque isso, de alguma maneira, é o caminho para que a gente possa reduzir o nosso custo operacional com tecnologia. Além disso, né, além do custo operacional, a gente consegue ter muito mais flexibilidade, muito mais escalabilidade, muito mais segurança, né, nas nossas aplicações, mas, de fato, eu acredito que o maior desafio nesse momento ainda é conviver com os dois mundos, né? Trazer o que a gente ainda tem do passado,
e aproveitar esses recursos que as novas clouds estão trazendo. Acredito que o maior desafio nesse momento ainda é esse. Tá. Marcelo, Fábio, eu acho que o maior desafio é essa convivência, né? Para as empresas que não nasceram cloud. E você? O que você acha? Eu concordo com o Fábio nesse sentido, e aí eu adicionaria uma coisa assim, a gente tem um universo grande de empresas que ainda não foram, né, que estão no meio, na verdade, né, que nem o Fábio falou, e a gente tem um outro universo gigante de gente que nem começou, né, esse movimento, e que precisa... Aí eu vou abrir um parênteses. Abra Me o parênteses. cocei aqui. Você acha que tem um universo grande de empresas que ainda não começou? Ainda está muito embrionário. Depois assim, eu vou desafiar o time da VMware para responder essa Eu acho que tem, viu, Graça? Sim. A gente enxerga muita coisa ainda naquele ambiente mais tradicional mesmo, assim. Eu vejo por aí muita coisa ainda, assim. Eu acho que tem gente que começou de um jeito aí, já era um trabalho grande ir para a tecnologia, né? E aí, às vezes, são estruturas muito complexas, cheias de legados e tudo mais. Aí você começa a levar isso para um modelo de cloud, e daí multi-cloud, e daí a aplicação que tem que estar no celular de todo mundo para você ter um negócio que funciona, que está atualizado e tudo mais. Então, assim, você começa a ter uma quantidade de desafios acumulados para certos negócios que estão num modelo que talvez não tenha nascido, que nem o Fábio comentou, já no digital, já no cloud, né? Então, é mais lento esse movimento, né? Então, eu vejo alguns cases aí que ainda estão mais no começo, vejo muita gente no meio do caminho, e acho que isso realmente é um fator que complica bastante, né, o movimento de você ter essa eficiência operacional que você comentou no começo. Assim, e aí, bom, aí vai derivando para um monte de coisas, né, porque você precisa da aplicação funcionando rapidamente numa determinada velocidade, que é a expectativa do mercado que você atua, mas não necessariamente você vai conseguir fazer tudo isso, porque tudo aquilo começa a ter problema de compatibilidade de uma coisa com a outra, e aí vira um palheiro, né? Assim, uma coisa que você tem aquela agulhinha lá para resolver. É muito complicado, assim, eu vejo isso bem ainda enxergo isso por aí, assim, em alguns casos razoavelmente grandes. Assim. Tá. Eu quero explorar, eu acho que esse primeiro tópico é muito interessante, vamos explorar mais ele. Eu quero jogar, então, agora essa questão para o time da VMware comentar, porque a pergunta vou voltar porque, falei, esse debate de hoje é um pouquinho diferente, eu vou insistir no primeiro tópico, e vocês aí na plateia estão nesse primeiro tópico, porque se tornou, ou porque está sendo difícil obter eficiência operacional, flexibilidade das aplicações em ambiente data center ou em qualquer tipo de nuvem. Tivemos aqui colocações que reforçaram que ainda temos, né, que conviver com ambientes onde você tem aí legados, né, ambientes diferentes, né, nuvem e não nuvem, e até empresas que ainda nem entraram nessa jornada. Bem, o que vocês acham? Bertolotto, Charbel, Davi. Quem começa comentando? Posso começar, se vocês me permitirem. Bom, eu acho que Graça e todo o time aí, né, falar um pouco desse tema de eficiência operacional e flexibilidade, acho que é importante, interessante a gente tocar no cenário atual que a gente está vivendo nesse momento, né? Aliás, não é interessante, acho que é inevitável não tocar nesse tema que a gente está vivendo nesse exato momento, esse desafio que a gente tem com toda a pandemia. O que a gente tem visto nos nossos clientes, que eles estão sofrendo uma pressão enorme para colocar os produtos no mercado com maior rapidez, né? E a expectativa dos clientes, dos nossos clientes, principalmente aqueles que consomem produtos e serviços digitais, eles assim, deixam os nossos clientes sem nenhuma opção
a não ser tornar o negócio mais ágil e capaz de inovar com velocidade, né? Isso é extremamente relevante hoje em dia. E em nenhum lugar isso é mais evidente que na resposta a essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia, esse mercado que a gente está vendo hoje, ele foi moldado por esse surto de Covid-19 e as empresas estão em extrema pressão, né, para assimilar essas novas demandas desses clientes e trazer um novo modelo de negócio para esse mercado. E detalhe, né, tudo em tempo recorde. A gente tem que, obviamente, ter o time to market ali agressivo para poder atender as demandas do mercado. E para trazer esses novos produtos, né, as empresas elas contam com uma variedade de aplicações, que é o cerne da nossa discussão aqui hoje. Aplicações aí, obviamente, muitas vezes são voltadas diretamente para o cliente, né, que é o Customer Face, aquela aplicação para poder fazer a venda, por exemplo, um e-commerce da vida. E outras, obviamente, que permitem suportar o negócio do cliente, né, que também são extremamente importantes. E esses aplicativos, como você disse, Graça, hoje os tradicionais, os modernos, são extremamente dinâmicos e são cada vez mais distribuídos, né, em nuvens públicas, nuvens privadas, e aí sendo modernos, tradicionais, com containers, em aplicações tradicionais, enfim, em cargas físicas que ainda inclusive existem, né? O Marcelo comentou um pouco aí sobre esse tema também, e cada vez mais nascidos na nuvem também, são aplicações modernas, né? E aí são compostos de dezenas, ou obviamente até centenas de microserviços, e se torna um ambiente um pouco mais complexo para garantir essa eficiência operacional e flexibilidade. E aqui até para concluir um pouco, voltando ao tema inicial, dado todo esse cenário que eu coloquei, para garantir essa eficiência operacional e essa flexibilidade que a gente espera desse tipo de ambiente, em ambiente multi-cloud, né, em todo esse cenário que eu citei, eu acho que é essencial que a infraestrutura, eu digo infraestrutura, não só com servidores, não só armazenamento, mas também a parte de rede e segurança, precisam ser definidos por software. E aí, eu concordo com tudo que os nossos colegas falaram aí. Somando a isso, eu acho que o grande desafio, no fim do dia, o grande desafio mesmo é colocar tudo em produção e mudar tudo sem grandes impactos, né? Se a gente for analisar nos últimos anos para cá, praticamente toda a tecnologia mudou, né? Você tinha uma tecnologia que era on-premises, acesso às aplicações client-server, tudo passava por uma rede totalmente cabeada, de uma forma onde switches você configurava na mão, firewall você configurava tudo na mão, tinha que subir cabos serial para configurar firewall, tinha que subir cabo serial para configurar switch, router, etc. De repente, tudo foi se digitalizando, né? Aí você vai digitalizando todo o processo, você consegue distribuir de forma mais fácil toda a sua camada de rede, toda a sua camada de firewall, toda a sua camada de proteção. Aí entram componentes novos, tanto de rede como de proteção, entram tecnologias novas. Aí entra toda a parte de segmentação. Aí chega na nuvem, né? Eu lembro do termo nuvem há alguns anos atrás. Eu estava em um desses grandes data centers e o pessoal usou o termo, não, esse software aqui roda na nuvem. Eu lembro bem que tinha uma pessoa assim, que não tinha muito conhecimento tecnológico que olhou pela janela assim, para cima, né? Tipo, ele deve ter pensado, que diabos um software está fazendo na nuvem? Porque realmente, quando você muda, né, o conceito, e aquilo que o Fábio e o Marcelo citaram, absolutamente todas as empresas carregam um legado. Exato. Você mudar a tecnologia, ganhar que aquela aplicação vai executar e vai funcionar perfeitamente bem e que você tenha, muito importante, né? E como que a gente tem a visibilidade por multi-cloud, eu acho que esse é um desafio muito grande. Vocês estão com dificuldade de ouvir o Charbel? Sim. Um pouquinho? Tá ruim? Eu vou trocar de rede aqui, então. Isso. Enquanto isso, o Marcelo, eu quero trazer, dessa vez, no nosso debate, eu estou provocando um pouquinho a plateia para cada tópico que a gente está trazendo. E, Marcelo, tem aqui já uma resposta, um comentário da plateia em relação ao que você colocou
sobre empresas que ainda não estão nessa jornada da nuvem. Então, tem aqui alguns comentários que talvez todas as empresas já estejam e não tenham ainda esse nível de visibilidade. Eu queria trazer para você essa colocação da audiência, Marcelo, e depois talvez o Davi possa comentar. Então, Marcelo, o que você acha? Você acha que hoje, até dentro do tópico ainda que a gente está falando hoje, as aplicações são tão importantes e hoje dá para você evoluir até com essa eficiência operacional sem avançar com essas aplicações em nuvem, Marcelo? O que você acha disso? Está sendo questionado aqui na audiência. E depois até o Davi pode comentar um pouquinho isso também. Eu acho que acho um fator muito limitante você querer ter eficiência sem você pensar em nuvem, né, Cláudia? Graça. Sim. Eu acho que não tem jeito, assim. Tem que ir para um caminho desse e você melhorar a eficiência, necessariamente você vai ter que passar por um processo de mudança um pouco doloroso nesses ambientes mais legados e mais complicados, né? Eu gosto muito de usar uma frase que eu ouvi uma vez numa palestra, que a gente tem que enfrentar o problema, né? Não adianta deixar ele lá e esconder ele, não. Então, assim, vamos enfrentar, a gente tem que enfrentar o problema, não tem jeito, porque o dinamismo que ele traz, até para fazer dar um pouco do que eu entendo que é um fator limitante muito grande que está no negócio em si, né? Todos os outros estão fazendo isso, né? E todos os outros vão se beneficiar daquela eficiência que vão ganhar. E se você fica tentando insistir demais no negócio que você ainda não foi, ou então está indo e parou, essa coisa toda, você vai ficar para trás. Não tem jeito, né? Tá todo mundo dirigindo Ferrari, você vai ficar lá no seu, né, Fusquinha lá, né, 1300 e não vai dar, assim, tem que ir inovando, tem que ir mudando, claro, assim, a gente sabe, cada um tem sua peculiaridade, né, não adianta você insistir, achando que todo mundo é igual, né, tem que ter uma régua para cada, um tamanho para cada, mas eu acho que tem que é um caminho inevitável. Essa é a resposta. Marcelo, Graça, me permita só um comentário em cima. Com certeza, esse debate tem que ser assim mesmo, tem que ser com essa dinâmica. Estamos polemizando. Exato. Sim. E a plateia está acompanhando a polêmica. Perfeito. A pergunta ela é muito pertinente. Porque, assim, quando a gente fala a empresa ainda não foi para a nuvem, ou ainda não iniciou a jornada digital, como assim não iniciou? Porque no meio do que a gente tem hoje, várias aplicações via SaaS, talvez a área de TI não tenha iniciado a transformação digital, mas eu tenho certeza que o próprio negócio muitas vezes empurra para que a jornada digital tenha iniciado, né? Muitas vezes o cara da TI ainda está ali focado na proteção de data center, quando o negócio da empresa já está rodando na nuvem há muito tempo, usando ferramentas SaaS ou outros recursos disponíveis na cloud. Então, é muito difícil, no tempo atual, a gente ainda está focar em uma empresa que não tem iniciado. Talvez aí, né, Marcelo, complementando, a área de TI não tem iniciado, e aí é preocupante, porque se ela não iniciou, alguém iniciou por ela, com certeza. Ela será empurrada a iniciar em algum momento. Exato. Se já não estiver sendo, né? Às vezes, exato. Perfeito. Davi, para a gente fechar esse bloco, você que não falou ainda nesse primeiro bloco, nessa primeira pergunta, antes de passar, você quer fazer algum comentário para reforçar aí a posição? Acho importante. O que acontece? O negócio ele tem pressão por desenvolver novas aplicações, novos serviços, né? E o cara que está desenvolvendo, ele não importa onde aquilo vai rodar. Ele quer uma experiência like cloud, independente se está na nuvem A, B, C ou dentro de casa. Então, para atingir isso, a gente precisa de uma mudança na cultura, no processo daquela empresa. E isso a gente não faz do dia para a noite, né? Existe uma conversa que tem que ser feita com as equipes para poder trazer essa cultura like cloud para dentro de casa. E às vezes o status quo é o principal aí, fator de decisão para adotar esse tipo de tecnologia ou não. Tá?
Perfeito. E além do custo também, que acontece, às vezes tem uma aplicação monolítica, quanto que custa para mim transformar essa aplicação em Cloud Native? Será que vale a pena esse esforço? Ou vale a pena talvez eu construir um portal ou alguma coisa assim na nuvem ou qualquer outro lugar para consumir isso e mantenho minha aplicação monolítica no back-end, né? É uma questão de fazer conta. Perfeito. Eu vou trazer uma última pergunta para encerrar essa primeira questão, direcionada aqui para você, Bertolotto. Bom dia. O Rodrigo comentou que para garantir flexibilidade e eficiência precisa ter infra-rede ACI definidos por software. Para você, essa mudança direcionada para software está avançando rápido em infra ou em rede? Explica melhor para a gente. Ou, enfim, acho que ficou uma dúvida aqui, Bertolotto, da plateia, não, claro. Aqui, para você esclarecer. Tranquilo, Graça. Acho que a pergunta é pertinente, sim. A gente vê como a evolução, né? A própria VMware, ela viveu essa evolução. A VMware é uma empresa que está há 20 anos no mercado e ela começou com essa história de virtualização e começou na parte computacional, virtualização de servidores, e hoje o produto é o que é e praticamente detém uma boa parte do market share do mercado na questão de virtualização de servidores. É claro que depois isso foi evoluindo e começou a ter, mais recentemente, a virtualização de armazenamento e a virtualização de serviços de rede. Eu falo serviço de rede, N serviços de rede, né? Não só a parte de roteamento, switching, mas também toda a parte de segurança, toda a parte de balanceamento, tudo isso definido por software. Hoje a gente tem soluções baseadas em software que são extremamente relevantes, que garantem a flexibilidade, porque abstrai a camada física, que muitas vezes é um impeditivo para garantir a flexibilidade desse tipo de ambiente. Então, nessa história de evolução, tudo começou com a virtualização da abstração do poder computacional das companhias, das empresas. E depois isso foi evoluindo para outras camadas da infraestrutura. E é óbvio que esse é exatamente o modelo e a forma de sucesso dessas clouds, desses hyperscales que a gente vê hoje. Tudo é abstraído. Ninguém fica lá fazendo configuração em switch, em roteador, enfim, em load balance para poder fazer a coisa acontecer. O negócio é definido por software, baseado em políticas, e a coisa acontece de forma totalmente automatizada. E isso só é possível, essa automatização e essa flexibilidade, se eu consigo abstrair toda essa infraestrutura. Mas é claro que isso é uma jornada, e dependendo do cliente, a gente trabalha nessa jornada com o cliente, começando com camadas, e aquilo que é mais importante para ele. Tá, hoje é armazenamento, amanhã é alguns serviços de rede, ele provavelmente já começou com a parte de servidores, enfim, a gente trabalha nessa jornada para poder criar uma evolução para esse cliente, uma curva de maturidade, para ele poder chegar nessa total abstração e estar mais próximo desse modelo de cloud que a gente tanto sonha, né, vamos dizer assim, dentro de casa ou até mesmo no ambiente multi-cloud. Perfeito. Pessoal, vamos para a nossa segunda pergunta. Se depois tiverem outras perguntas relacionadas ao primeiro tópico, na verdade, a gente vai aqui seguindo a nossa pauta e as questões, de certa forma, são correlacionadas. Bem, segunda questão aqui do nosso debate é a seguinte: qual a importância do balanceamento de carga para a disponibilidade e performance das aplicações em uma arquitetura multi-cloud? E balanceamento de carga hoje é fundamental para essa nossa discussão. Charbel, você já está conectado aí? Melhorou aí seu áudio? Estou conectado, acho que agora está bem. Vou começar com você. Como subiu o computador aqui, eu acho que está bem, está mostrando aqui, está instável ainda. Para a gente agora para mim está estável, estou te ouvindo bem. Então está ótimo. Então vamos seguir. Se tiver problema, vocês me avisem. Então vamos lá. Balanceamento de carga sempre foi necessário, né? Quando você quer colocar alguma coisa disponível, não tem jeito, você precisa ter redundância, no mínimo redundância. Mesmo antes das nuvens, né? Exato. E agora, quando a gente fala de nuvem, é fundamental você ter todo esse controle, porque é dali que você vai ver como chegam as conexões, é dali que você vai determinar qual é a funcionalidade, como funciona o ambiente. Eu me lembro bem de uma... E o balanceamento... Mas com as nuvens isso se tornou quase que imprescindível. Assim, a nuvem chega
e tudo que era importante vira imprescindível, é mais ou menos assim. Exato. Eu lembro de uma essas nuvens viram ditadoras, né? E eu lembro de uma situação muito específica. Quando a gente fala de balanceamento de carga, a gente tem que pensar em balanceamento de carga para tudo, né? Não é só aquela parte assim, eu vou jogar mais pacote para cá e deixar mais pacote para lá. Não, a gente tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar no pacote, na aplicação, no conceito geral. Eu me lembro de uma coisa, eu não sei qual é a idade da nossa audiência aqui, né? Que está aqui mas eu me lembro graça. Você vai eu vou pular essa parte, né? Você vai se lembrar disso também, todo mundo que está aqui nesse painel vai lembrar. Existia uma companhia aérea, eu não vou citar o nome, que ela lançou uma campanha, ela estava entrando no mercado, que ela lançou uma campanha, o voo por R$1. Você se lembra disso? Isso deve ter uns 15 anos, um ticket aéreo que você voava, a volta você pagava R$1, e até teve um dia que eles lançaram uma campanha que você comprava passagem por R$1, né? Alguns assentos num voo por R$1. Eu lembro claramente disso, porque eu morava fora, né? Morava em outra cidade, eu falei, nossa... Claro que eu me lembro, vou visitar meus pais. Ninguém conseguia comprar passagem. Por quê? Porque a aplicação caiu, né? A aplicação todo mundo mandando 1 milhão de pacotes tentando, né? Esse é um problema que o balanceamento de carga inteligente resolveria tranquilamente ali, você subindo uma estratégia melhor de controle de dados. Quando a gente fala especificamente de balanceamento de cargas muito, muito voltado a aplicações, eu me lembro bem do último dia de declaração de imposto de renda, né? Não estou conseguindo mandar o meu imposto de renda, né? Você vê como o balanceamento de carga é importante para a vida do cidadão. Por quê? Porque o mundo digitalizou praticamente tudo. E a gente vai voltar para o nosso, né, Graça, para aquele velho e bom primeiro discurso nosso, né? Esse novo normal, tudo digitalizou, praticamente tudo, até o mercado, né? O novo supermercado está digital. Você pega a transformação que teve no comércio eletrônico, né? Você precisa ter todo o controle de dados, de carga de dados que as aplicações vão consumir. Esse ponto é fundamental. O balanceamento de carga existe há muito tempo, tá? Há muito tempo, desde plataformas antigas. Quando a gente fala de balanceamento de carga, até porque, e um ponto importante que, agora eu não lembro se foi o Davi ou o Bertolotto que comentou, a gente criar essa interface entre o legado e o que é moderno aí, porque se você for pensar no fim do dia, quando você acessa um banco que está em nuvem, que a aplicação está em nuvem, no fim do dia ele vai bater no ambiente legado lá no mainframe, dentro do banco, né? Numa companhia telefônica, a mesma coisa, né? O billing, o sistema de billing de uma companhia telefônica, ela não está na nuvem ainda, né? Talvez uma ou outra esteja, a gente tem algumas transformações aí, acho que, mas o Fábio sabe bem disso, ele está numa das maiores companhias telefônicas, existe uma estrutura legada que tem que se migrar para a nuvem. É importante migrar para a nuvem, é importante estruturá-la na nuvem, sim, é extremamente importante. Mas como que a gente faz esse impacto? Essa interface, esse meio termo aí, dentro dessa migração, o balanceamento de carga vai cuidar, é fundamental nos dois pontos, né? Tanto ali no interno e, obviamente, na nuvem, não preciso nem dizer, até para você saber aonde está o seu ponto crítico. Se o seu ponto crítico é na aplicação, ou se o ponto crítico é no usuário, que não está na codificação, em alguma coisa assim, ou no usuário, que não conseguiu simplesmente acessar porque a conexão dele estava ruim, alguma coisa assim. Então, monitorar visibilidade de saúde de todo o ambiente. O balanceamento de carga é óbvio que é fundamental, eu creio que aí, dentro dos fundamentos de disponibilidade, né, é um dos principais fundamentos. O Fernando Fernandes, só um parênteses aqui, está dizendo para você o seguinte: Charbel, eu não só lembro como eu estava lá, tá? Tá vendo? Será que ele conseguiu comprar a passagem por R$1, Charbel? Fernando, se você conseguiu comprar, você tirou a minha possibilidade de visitar mamãe naquela época, tá? Já deixo claro aqui para você. Mas espero que você tenha sucesso, tenha tido sucesso, né? Mas esse é um caso de balanceamento de carga em cima de aplicação. Nada como exemplos reais, né, para entender as coisas, né? Mas olha só, como meu papel aqui é desafiar vocês, eu vou trazer aqui para o Fábio a pergunta, né, que não quer calar. E a pergunta é:
Fábio, balanceamento de carga com disponibilidade e performance e arquitetura multi-cloud, está fácil de fazer, ô Fábio? Porque no discurso do Charbel está lindo, está facinho. Eu quero saber se o Fábio... Fácil. Eu quero saber duas se regras, tá duas fácil. regras. In-out Eu quero saber se está fácil de fazer, Fábio, porque quando o Charbel falou, eu achei facinho. Agora eu quero saber se está fácil. E você não sabe, Graça. Não foi combinado, mas eu também estava nessa empresa, quer dizer, no provedor que hospedava o site dessa empresa. Aí vão achar que eu combinei com o Charbel, com o Fábio e com a audiência. Sério, aí não dá, né? Aí não dá, aí não dá. Essa não foi programada, hein? Aí não dá, aí tá tudo combinado. Problema. Aí vou falar que eu sou maga, aí não dá, né? Não, a Graça, ela virou bruxa agora. Mas, Fábio, não é fácil, não é tão fácil quanto parece, né? É um desafio grande, né? Não é fácil. É exatamente o que o Charbel comentou. Eu vivenciei isso na prática. A gente essa virada que ele comentou acontecia à meia-noite e a gente passava a madrugada subindo os servidores. Às vezes a gente providenciava ali alguns servidores, deixava no pool do load balance. Eu era na época do time de tecnologia. E conforme a carga ia subindo, a gente ia jogando mais servidores no load balance e era aquela confusão. Às vezes o front-end aguentava, mas quando descia para o back-end não suportava, ou seja, era meio que equilibrar pratinhos dependendo do volume de transações que a gente recebia. E hoje não é fácil, concordo, porque você tem que trazer as aplicações para um modelo abstraído da infraestrutura, levar para Kubernetes, ganhar esse modelo de containers, que aí com esse modelo de containers você ganha escalabilidade, você consegue subir isso de uma maneira muito mais prática, muito mais e dinâmica, né? Conforme você vai tendo carga, os teus containers, os teus dockers vão subindo e vão atendendo a necessidade que a aplicação tem. Então, assim, não é fácil sair do mundo tradicional, porque tem toda uma jornada em cima disso, para você chegar nesse modelo que o Charbel comentou, mas é o futuro. Eu não consigo enxergar uma empresa que não vá para esse caminho, seja ela daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, mas todas as empresas vão ter que caminhar para esse modelo, que é um modelo muito mais dinâmico, muito mais fácil de suportar o modelo de carga. Você transferir o teu workload para a cloud, colocar o teu workload num modelo de Docker, né, num modelo de Kubernetes, e daí você tem também, além dessa facilidade de escalabilidade, você também ganha uma facilidade de movimentar o teu dado para qualquer nuvem, né? Você sai da tua infraestrutura, porque é um pouco do que o Bertolo comentou, você abstrai a tua dependência da infraestrutura. Então, você joga isso tudo para uma aplicação e, a partir desse momento, você pode movimentar para qualquer cloud, seja para uma cloud privada, seja para uma cloud pública. Você ganha muito mais dinâmica no teu modelo de administração. Não é fácil, Graça. A gente poderia falar aqui o dia todo ou o mês inteiro da jornada para poder chegar a esse modelo. Mas é um modelo que a gente tem que... acho que todas as empresas vão chegar até lá. Perfeito. O Anderson Crispim, do SPC, diz para o Charbel, eu também estava atuando no gateway de pagamento. Gente, está muito legal isso aqui hoje. E vem uma pergunta aqui para o Marcelo, dizendo o seguinte, Marcelo, você acha que para fazer esse balanceamento é fundamental estar num ambiente multi-cloud? E quer que o Bertolotto também comente isso. Marcelo, o que você acha? Assim, balanceamento de carga que o Charbel falou, assim, sempre teve, sempre terá, sempre teremos, né? De uma forma ou de outra a gente tem que fazer, assim, fazer balanceamento de carga se faz em qualquer ambiente, mas é óbvio que quando você está num cenário que nem o Fábio comentou, você vai ter container e tudo mais, é muito mais simples você gerenciar a carga que você vai ter. O problema é que não existe essas coisas perfeitas, né? Então, assim, a gente sempre tem que lidar com um ambiente que está híbrido. Achei o máximo que o Charbel estava falando do ambiente ali. Tem um negócio aqui, outro negócio ali. Essa é a dura realidade na maioria das vezes, né? Então, na dura realidade, a gente lida com ela
né? E a gente resolve o problema, né? Que é você gerenciar essa carga para um lado, para o outro, para o back. Não tem muita escolha, na verdade, seria o melhor termo, né? A gente tem que fazer, é óbvio que você ganha algumas facilidades com muita inovação que a gente tem hoje, mas essa inovação, ela não está necessariamente presente nos ambientes que você tem que lidar. Então, assim, é a ciência do possível também, que a gente tem que lidar, né? Mas você acha que o ambiente multi-cloud, ele facilita? Facilita como tudo, facilita nesse sentido. Mas também traz complexidade, né? Sim, óbvio. Tudo tem os dois lados, na verdade, né? Tudo tem os dois lados. Complexidade, às vezes, também, e traz a complexidade para quem está ali trabalhando nesses ambientes, que não necessariamente você tem pessoas totalmente prontas para lidar com tudo ali, né? Então, aí você tem o desafio do conhecimento. Exato, das equipes, né, também especializadas em todas essas nuvens. É isso aí. Bertolotto, comente esse aspecto e também essa questão da relação entre esse balanceamento, né, essa disponibilidade de performance e também diretamente relacionado ao ambiente multi-cloud ou não. Por favor. Então, responder as duas perguntas, a sua e a da audiência aí na mesma resposta, tá? Assim, o balanceador é um componente extremamente crítico dentro do ambiente de TI hoje. Isso é fato, não tem como negar isso. E o balanceador, se ele falha ou atinge a capacidade máxima dele, o negócio para, ponto. Que é o que aconteceu aí que o Charbel comentou, da empresa que ele comentou aí. E é por isso que a gente vê sempre as áreas de TI, ela fazer um dimensionamento do balanceador de forma, assim, bem acima daquilo que eles precisam. É sempre um superdimensionamento, o que acarreta, obviamente, um custo muito maior para esse cliente. Outra coisa que a gente vê nesse cenário é a fragmentação de ambientes, né? A gente falou de multi-cloud aqui, a gente vê que existem soluções distintas de balanceamento de carga para aplicação tradicional, uma aplicação para uma carga física, para um container, para virtual, para nuvem, o que torna isso completamente fragmentado, não é uma solução única. Isso também gera maior complexidade nesse tipo de ambiente. E é por isso que é muito importante a gente ter uma solução que oferece um tipo de serviço para aplicação em várias nuvens, independente da aplicação, se ela é tradicional ou se ela é moderna. Se ela é feita lá em containers, Kubernetes, toda a parte de microserviços. Outro ponto importante, de forma elástica. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo escalar esse negócio. Por exemplo, se eu tenho um site de e-commerce que vai, num determinado período, uma sazonalidade, vai ter uma sazonalidade de compra maior, vai ter um tráfego maior nesse e-commerce, é claro que eu vou ter que ter um pico ali, eu vou ter que dimensionar esse balanceamento para esse pico. Mas, obviamente, vai ter um vale em algum momento, e que eu consigo disponibilizar essa carga, esse poder computacional para outros recursos, outros serviços dentro do meu ambiente. Isso não é possível, dependendo da solução de balanceamento que você tem. Então, é extremamente relevante a gente poder escalar de forma elástica aí esse tipo de serviço. E um outro ponto importante que é relevante aqui nessa conversa, a gente está falando aqui com pessoas de segurança, inclusive, é a questão de segurança nessa história, que é toda a parte Web Application Firewall tem que estar intrínseca dentro dessa parte do load balancer. E por último, não menos importante, toda a parte de motor de analytics, né, de engine de analytics, toda a parte de análise desse fluxo de tráfego que a gente que passa todo pelo load balance, que é vamos dizer assim, o cerne da rede, e que obviamente é possível identificar a experiência do que o usuário está tendo naquele e-commerce, por exemplo, e se ele está tendo uma deficiência na experiência, a gente pode identificar onde está a causa raiz desse problema de maneira mais rápida. Então, tudo isso dentro de uma solução de load balance é extremamente relevante nesse tema de modernização da rede que a gente está discutindo aqui também. Perfeito. Davi, eu tenho aqui que você pediu a palavra, passando para você. Só complementando o que o Bertolotto falou, não é só nossa aplicação que tem que ser multi-cloud. O nosso load balance precisa ser multi-cloud também. Então, ele precisa ser transparente entre o on-prem, a nuvem, etc. Uma única plataforma de consumo, de análise, de tudo, né? E para poder trazer flexibilidade para o ambiente. Perfeito.
Bem, a audiência já estava pedindo aqui para a gente falar sobre containers, que está muito relacionado, e já é a nossa terceira pergunta, que já vai entrar agora, já tem algumas questões aqui da audiência nesse sentido, e a nossa terceira pergunta é exatamente essa: como a adoção de containers mudou o desenvolvimento de aplicações e a postura de segurança. Essa é a pergunta agora, e eu vou colocar essa pergunta para o Copati. Copati, a adoção de containers mudou o desenvolvimento de aplicações e a postura de segurança para você? Mudou? O que você acha da adoção de containers? Mudou para você alguma coisa? É mais uma novidade? É uma tendência? O que você tem a falar sobre os containers? Eu acho que é uma tendência. O mundo do desenvolvimento ele é bem dinâmico. Nossos amigos desenvolvedores, vou fazer uma rodada aqui, trazer os desenvolvedores para fazer esse bate-bola aqui com a gente. Mas fala sobre os containers, vamos lá. Eu acho que é uma tendência, acho que a gente que está aí, a gente vai ver isso. Isso tem crescido, tem acontecido cada vez mais. Do meu ponto de vista de segurança, assim, acho que traz alguns desafios de compreensão das coisas também, como a gente tinha comentado também no caso anterior. Acho que esse essas mudanças, essas coisas, a gente tem cada vez mais que ir entendendo e vendo o que a gente tem que pensar, né? Porque eu costumo até descolar um pouco, de forma geral, segurança de TI, né? Enfim, porque a gente tem um universo que a gente tem, às vezes, que pensar com a cabeça do cara do mal também, né? E ver o que a gente tem que proteger ali dentro, né? Então, eu acho que essa questão, ela traz esse desafio gigante para a gente, no sentido de acelerar essa compreensão e fazer essa proteção de tudo, né? De maneira adequada. De forma geral, a segurança no desenvolvimento, eu acho que ela já cobre, já tem coberto isso, a gente já tem ido para esse caminho, né? Pensando em como deixar essas coisas mais seguras sem travá-las, né? Acho que é o grande ponto que a gente tem que ter em mente aí, que eu pelo menos tenho. Acho que a gente tem que fazer aquele equilíbrio do que a gente tem que controlar e o que a gente tem que talvez limitar um pouco, né? E também o que a gente pode... Bom, isso aqui está ótimo, isso aqui a gente não precisa ficar olhando muito. Acho que é esse o ponto que o grande desafio que essas coisas trazem para a gente. Perfeito. Quem mais? Vou deixar agora quicando aqui na área. Quem mais vai comentar sobre containers? Fábio, você quer já pegar essa bola aí na área? Sim, acho que que eu vejo em relação a esse tema do container, o Graça? Você tem muito mais dependência do dev do que antes, né? O dev passa a ser o grande ator do tema. Então é importantíssimo ter um acompanhamento muito próximo com ele, seja de conscientização, culturalização, né, de segurança. O dev precisa começar a pensar muito mais do ponto de vista de segurança. Então, esse eu acho um grande desafio que a área de segurança tem. Primeiro, porque a área de dev é gigantesca. Dependendo do tamanho da empresa, você não vai conseguir ter uma pessoa de dev ali o tempo todo junto com o dev. Vamos colocar SAST, DAST e resolve o problema. Também não é assim. Ajuda, nós temos ferramentas que ajudam, vão ajudar a gente a fazer essa jornada de transformação. Mas tem um fator que se o dev não pensar com segurança, a gente vai ter uma aplicação insegura, né? Muito mais do que a gente tinha antes, tá? Esse é um ponto. Por outro lado, tem uma vantagem, uma grande vantagem, vamos dizer assim, do ponto de vista de segurança, que o fato de eu abstrair da infraestrutura, hoje, quem tem infra tradicional e sabe muito bem como funciona isso, a gente tem a questão do hardening, tem aquela questão de ficar aplicando zero days, tem uma situação que é muito complexa do ponto de vista de infraestrutura, que muitas vezes não se consegue aplicar de uma maneira muito rápida, porque existem dependências da aplicação que fazem com que aquela infraestrutura permaneça obsoleta ou algo nesse sentido.
No caso de ir para um modelo de container, onde eu abstraio da infraestrutura e todo o controle passa a ser controle de aplicação, esse é um papel do cloud provider. E é independente do que eu estou desenvolvendo. Então, isso é um ganho enorme para quem trabalha com segurança. Né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Por outro lado, tem todo esse desafio de fazer com que o dev ganhe mais consciência de desenvolvimento, que o dev consiga fazer as coisas sem ali alguém de segurança ficar ali tutoriando. Tem muitas empresas que estão adotando o Security Champion, que nada mais é do que alguém com consciência de segurança dentro dos squads lá que estão desenvolvendo as aplicações, os microserviços, que ajuda a fazer esse approach junto do dev. Mas eu creio que os desafios estão nesses. Por um lado, uma grande vantagem que a gente abstrai da questão da infraestrutura, e por outro, a questão dos controles de rede, de microsegmentação, e essa questão de dev, né, de conscientização dos devs. Acho que esse é falando em linhas gerais. Então, falando em Security Champion, já tem aqui uma pergunta, só para complementar e aproveitar, Fábio, querendo saber se vocês já adotam a figura do Security Champion. Vocês e o Marcelo também. Nós temos um processo parecido com o do Security Champion. A gente tem estamos em meio... Bom, a TIM, acho que todo mundo deve ter visto aí na mídia recentemente, nós estamos no meio de uma jornada para a cloud. Nós estamos numa transformação que é a primeira telecom do Brasil que migrou e que já anunciou que vai fazer uma migração 100% dos data centers de São Paulo e do Rio para a cloud até o final de 2023. Então, dentro desse projeto, que a gente chama de Journey to Cloud, nós temos uma série de ações, dentre elas, uma delas é o processo do Security Champion. A gente já meio que faz isso, o processo de culturalização das equipes de dev, mas se a gente falar do Security Champion como ele é na concepção, né? a gente ainda está trabalhando nesse modelo. Tá. E você, Marcelo? Na Activity, vocês têm essa figura já, não? Não, a gente está mais ou menos que nem o Fábio, né? Está numa caminhada nesse sentido de ir cada vez mais se aproximando do pessoal de desenvolvimento para fazer justamente esse aculturamento, digamos assim, né? E também processo de implantação, de expansão, né, do processo de desenvolvimento seguro cada vez mais, né? A gente tem bastante coisa aí também andando. Tá bom. Abrir o parêntese do Security Champion, se não fechar esse parêntese, a gente só fala disso, porque eu já sei que o pessoal adora falar desse assunto, então vou fechar e vou voltar para containers, que é a nossa pergunta. Então, Davi, vou começar com você agora para comentar, tem várias perguntas aqui sobre containers, e eu queria que você comentasse as colocações que foram feitas pelo Fábio e pelo Marcelo sobre essa questão do quanto é importante esse processo para poder fazer com que essa junção aí, né, de desenvolvimento e segurança, ela já foi, pelas colocações aqui, já foi apresentado a importância, mas tem um caminho aí, uma jornada a ser percorrida nesse processo, né, entre segurança e desenvolvimento, no caso desse capítulo de containers, né? O que você tem visto aí com os clientes que você pode compartilhar para elucidar melhor isso? Então, eu tenho visto muito agora a adoção de segurança para o ambiente de containers Kubernetes, né? O que acontece? Ele nasceu, mas nasceu muito rápido. Então, o que acontece? O ambiente, quando ele nasce no Kubernetes, o ideal é que ele já nasça protegido, mas nem sempre aconteceu dessa forma, né? Porque primeiro veio a demanda de criar aplicação, agora vamos dar um jeito de proteger ela. E aí existem algumas melhores práticas para fazer isso, né? A primeira delas é, quando eu faço o deploy de uma imagem, será que é uma imagem segura? Não é? Tem alguma vulnerabilidade? Não tem? Como que a gente faz isso? E o outro é, criei minha aplicação lá, fiz um deploy no Kubernetes. Essa aplicação ela já tem que nascer segura, eu não posso mais abrir um ticket para o cara de fora e falar, libera a regra para mim. A regra ela tem que estar na porta do pod, na porta do container. Então, tem que andar junto com a equipe de segurança para proteger lá desde a portinha do container o que entra e sai dali.
Porque se a gente tiver um container infectado ali dentro, você perde seu cluster, né? Você não... É a mesma coisa que tem alguém, um agente malicioso dentro do seu data center. Ele vai estar ali dentro da sua aplicação, né? Então, tem que nascer seguro já desde o momento zero. Charbel, talvez não tenha tanto a ver com o tema, mas para trazer aqui uma pergunta, você acha, Charbel, que o Dev, ele está pensando, ele já evoluiu no sentido de pensar em desenvolver aplicações com mais segurança, ou para ele esse mundo ainda está muito distante, é chato, ele não se interessa, em que medida estabelecer modelos como containers e outras coisas pode aculturar o desenvolvedor? Graça, essa pergunta é legal demais, né? Vamos resumir aqui para os nossos colegas aí que são especialistas em segurança e responsáveis por segurança. Segurança é muito chato. Segurança é chato pra caramba. É super chato. É muito simples de você pensar. Vamos fazer uma analogia atual, tá? Para a atualidade. O que você faz para se sentir seguro hoje e não pegar Covid? Você tem que se lambuzar de álcool, você tem que usar máscara, você tem que sair super protegido, você não pode ir em todos os lugares, você é monitorado o tempo inteiro. E olha que no Brasil a gente tem ainda uma flexibilidade muito grande, porque o governo não tratou a gente de uma forma diferente. No Reino Unido, se você vai no mercado e alguém do mercado contaminou por Covid, você recebe um SMS, olha, fique em casa, você não pode sair de casa, porque alguém no mercado tem Covid, pegou Covid, você vai ficar isolado, seja um cidadão legal. Isso é um jeito de manter segurança, né, para a pessoa física. Quando a gente fala de um desenvolvedor, é óbvio que o desenvolvedor não está acostumado com toda essa camada de segurança para ele. E é chato, é muito chato você chegar para uma pessoa e falar assim, para um desenvolvedor que foi lá, um especialista nisso, né? Ele faz isso, a obrigação dele é entregar uma aplicação, né? Respondendo a duas pressões. Eu tenho que fazer a coisa correta e eu tenho que entregar num tempo hábil. Por quê? Porque o negócio pede isso, né? O negócio fala assim, o desenvolvedor fala, olha, eu vou te entregar isso em 3 meses, né? Aí o negócio vem e fala, 3 meses, você tá louco? Eu tô esperando isso para a semana que vem, né? E aí chega a gente lá de segurança e fala assim, desenvolvedor, é o seguinte, eu vou auditar o seu código. Eu vou fazer uma auditoria em cima do seu código. Eu vou procurar vulnerabilidades em cima do seu código. Nossa, o cara... Não tem como você não ficar ofendido. É chato isso, né? Você fala assim, será que eu estou desenvolvendo de forma errada? Será que a minha equipe está desenvolvendo de forma errada a ponto do cara ter que olhar o meu código, que é meu filho, né? Não dá. Você se sente muito chateado. Com a adoção da Kubernetes, com essa tecnologia de Kubernetes muito bem pontuado pelo Davi aí, essa parte de imagens fica muito mais factível se explorar isso e principalmente ganhar movimentações laterais. Por quê? Porque a aplicação, basicamente, ela está compartilhada em uma série de clusters, né? E é o formato mais fácil de você ganhar acesso a um ambiente. Hoje já tem ferramentas disponíveis, muito simples. Existem ferramentas de criação de imagem em cima de clusters de Kubernetes, tipo o ImageMagick ou coisas nesse sentido, onde você já consegue colocar ou comprometer uma imagem que vai ser compartilhada, e a ferramenta se chama ImageTragic. Por quê? Porque ela explora realmente esse tipo de vulnerabilidade. Então, nascer com um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de container, ou um ambiente seguro para o desenvolvedor, é de extrema importância. Por quê? Porque o negócio pressiona o desenvolvedor muito para que se saia com uma aplicação muito rápida. Eu não sei se... Vamos voltar um pouquinho no tempo, já que a gente está falando de desenvolvedor. Eu não sei se vocês se lembram de uma ameaça muito específica que atacava servidores SQL. Foi uma grande mudança de paradigma isso, tá? Foi uma vulnerabilidade que se descobriu meio que por acaso, né? Que era o SQL Slammer. O SQL Slammer, ou SQL Slammer, né? Ele derrubou 33% da internet no mundo. Por quê? Porque nenhum antivírus detectava esse tipo de ameaça, porque era uma ameaça que era executada em memória, ela não gravava nada em disco. E antivírus só detectava as coisas que eram gravadas em disco ou executadas no disco. Então, como que você limpava
esse vírus, na época. Eu lembro que eu trabalhava em uma outra empresa de segurança, uma empresa de antivírus, e a gente pensando, gente, está em memória, reinicia a máquina. É só reiniciar. Se você reiniciar, você limpa a memória, né? Você carrega a memória limpa de novo, e aí o vírus sumia. E era fato, era só reiniciar. Agora me fala, quem reinicia um servidor SQL Server? Quem reinicia banco de dados? E todo mundo louco, porque ele começava a escanear e atacar os próprios bancos de dados ao redor do mundo. E eu lembro que a gente tinha um gráfico na sala vermelha, né? E ele ia mostrando o mundo parando, e era bem na época do Natal. E eu olhava e falava, meu Deus, o que está acontecendo e como que a gente vai fazer para tratar esse tema? O desenvolvedor teve que desenvolver, o desenvolvedor das fábricas de antivírus, a assinatura não pegava isso, né? O desenvolvedor teve que desenvolver um mecanismo de engenharia para fazer upgrade de antivírus, né? O upgrade da versão do antivírus para detectar esse tipo de ameaça. É essa transformação que a gente tem hoje, né? É essa transformação também onde vulnerabilidades que afetam esse sistema, se você pega um Docker e infecta toda uma estrutura de cluster de container, acabou, né? Você acabou com todo o desenvolvimento, acabou com todo o negócio que poderia vir daqui para frente. Então, essa movimentação lateral, para mim, é a parte mais crítica, e análise de vulnerabilidade, visibilidade. Eu sempre acredito que segurança em qualquer ambiente, e em containers principalmente, se você não tiver visibilidade, cara, não vejo como uma coisa de sucesso, tá, no futuro, ou como um possível sucesso. Vejo como um risco altíssimo, altíssimo. Como o Davi também comentou aí, isso foi rápido demais. Essa tecnologia nasceu rápido demais e se espalhou, teve uma adoção muito rápida, muito rápida. Hoje, eu acredito que todas, ou praticamente todas as empresas estão olhando sempre a parte de desenvolvimento dentro de tecnologias baseadas em Dockers, em Kubernetes. Perfeito. Eu vou dar só uma acelerada aqui, estou acompanhando aqui o tempo, né? Tem que ser a senhora do tempo aqui também. E o nosso próximo tópico, vou começar com você, Bertolotto, porque ele está totalmente relacionado com esse, que é como diminuir os atritos na esteira do DevSecOps. E aí, eu tenho uma pergunta aqui, Bertolotto, que está direcionada para vocês, e eu já vou passar para você, e depois deixo também, como eu falei aqui, brincando, né, a bola aqui, quicando para vocês responderem. A pergunta é do Marcelo Corrêa de Furnas, ele diz o seguinte: Bertolotto, será que realmente existe alguém de segurança nas fábricas de software? Ele deixa a pergunta no ar. Nas conversas com os desenvolvedores, percebemos o tamanho do problema. Falamos línguas diferentes, você não acha? Como diminuir esse atrito? Então, a pergunta do Marcelo de Furnas tem tudo a ver com o nosso tópico de agora. Então, queria aproveitar e passar para você comentar esse tópico, a pergunta do Marcelo, e já introduzir essa nossa questão agora, que é esse atrito entre esse mundo da segurança e o desenvolvimento. Excelente pergunta, Graça. Acho que essa estratégia de DevSecOps dentro das empresas ela é extremamente relevante. E acho que ainda mais relevante que a própria estratégia são as habilidades da equipe que vai executar essa estratégia, que é exatamente onde acontecem esses atritos aí que você comentou, né? Quando a gente fala de DevSecOps, e a palavra, geralmente a gente fala DevSecOps, tudo junto, é porque tem que haver sinergia, tem que haver colaboração entre esses times, e é extremamente importante para poder adotar esse tipo de estratégia. Isso é super relevante. Esse time, obviamente, DevSecOps tem que ser capaz de fornecer os serviços para o negócio, essenciais que o negócio precisa, e obviamente também precisa ter de forma rápida, segura e eficiente, né? Esse é o motorzinho desse time de DevSecOps. E claro que para isso acontecer é importantíssimo envolver 3 aspectos aí que são bastante famosos, né? Os pilares aí que a gente sabe que são bastante famosos, que são pessoas, processos e tecnologia. E quando a gente fala de pessoas, que eu acho que vem bem de encontro à pergunta que foi feita, eu entendo que tem que ter um mix de competência. Quando o cara pergunta, tem que ter um cara de segurança dentro de dev, não necessariamente um cara que conheça tudo de segurança, mas ele tem que permear, sim, na competência que ele tem que permear um pouquinho de segurança. Ele tem que conhecer desenvolvimento, obviamente, que é
é a principal função dele, mas ele tem que conhecer um pouquinho de segurança também. Assim como o cara de Ops tem que conhecer um pouquinho de segurança. Assim como o cara de Ops tem que conhecer o desenvolvimento da aplicação, a esteira de desenvolvimento da aplicação. Assim como o cara de segurança também tem que conhecer de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que claro que, de novo, não é a principal função dele, mas ele tem que ter um pouquinho desse overlap de conhecimento da outra área para poder haver essa sinergia entre DevSecOps. Isso é extremamente importante. E aí, falando de processos, né? Processos também, o Davi comentou um pouquinho sobre lá no começo, as primeiras perguntas, processo é extremamente relevante nesse tipo de estratégia. A gente sabe que vai ter processos que vão ser readequados, então processos que vão ser extintos nesse tipo de estratégia, refeitos muitas vezes, criados novos processos, e a tecnologia, não menos importante, a tecnologia dentro disso tudo. E aí que a VMware, ela consegue ajudar bastante fortemente. Graças a essa inteligência que a gente falou aqui bastante, né, que é trazer a incorporação da camada de virtualização, que fica entre o aplicativo e a infraestrutura física, a gente consegue, obviamente, atribuir e escalar de forma rápida e dinâmica os recursos que a gente entrega para o negócio. Então, é extremamente importante essa abstração. E aí, obviamente, atender os requisitos da aplicação, no desenvolvimento dessa aplicação, e que são relevantes para o negócio. Eu vou trazer mais uma vez o Marcelo Correia, porque ele insiste aqui numa colocação, e eu vou chamar aqui, vou deixar a pergunta e os universitários aqui, como eu brinco, para responder, talvez o Fábio, o Marcelo. Ele diz o seguinte, colega de vocês aí, né, de Furnas: será que o WAF Web Application Firewall é o suficiente para garantir a segurança do código de qualquer aplicação? Se não for possível, o código da aplicação precisa ser criado de forma segura. Senão, tudo passa a ser uma questão de apetite ao risco. Vocês concordam? Para mim, eu fiquei um pouquinho aqui confusa na pergunta, mas acredito que os especialistas aí possam comentar. O que vocês acham aí? Alguém pode comentar a colocação aqui do colega de vocês, Fábio? Posso sim. Bom, o WAF, ele ajuda, óbvio. É uma ferramenta. A gente brinca muito de segurança em camadas, né? Uma delas é o WAF. Obviamente, se você tem um processo de desenvolvimento que não tem um controle dentro da célula e não tem um WAF, aí é um risco enorme. Então, você tem um WAF, já te ajuda. Mas existem outras ferramentas, aí eu vou na linha do Bertolo, a gente falando de tecnologias, ferramentas, né, pessoas e processos. Se a gente for olhar por ferramentas, um processo de ferramenta de SAST, DAST, para avaliar a vulnerabilidade ainda em tempo de desenvolvimento, antes que essas vulnerabilidades subam para a produção, esse é essencial. Do ponto de vista de processos, a gente precisa ter uma arquitetura, uma definição, uma estrutura da empresa, por exemplo, estrutura de dados da empresa, qual é a forma como esses dados são tratados, e todos os devs deveriam seguir aqueles processos para a estrutura de dados, a arquitetura de integração de sistemas, né? A gente brinca que hoje, quando você começa uma célula dentro do modelo Agile, o cara ele é chamado para montar um projeto para construir um carrinho a pilha. Só que esse carrinho a pilha ele vai virando um drone e no final das contas ele vira um foguete espacial, se você deixar, né? Então, os controles e a arquitetura, esse modelo, os processos onde a gente faz esse acompanhamento de controle são essenciais, né, durante a transformação da aplicação. E ferramentas como SAST e DAST são também, eu diria que nesse modelo são fundamentais para identificar códigos inseguros ainda durante a transformação, modelagem de ameaças ainda em tempo de desenho da aplicação, e depois, obviamente, as camadas de proteção, como AF, IPS e tudo isso que a gente tem aí para defesa é muito importante. Algum comentário também de Charbel, Davi ou Bertolotto sobre essa colocação do Marcelo de Furnas? Eu posso comentar, assim, eu tô totalmente de acordo aqui com o que o Fábio comentou. Eu acho que a figura do AF é uma figura extremamente importante, tá? Extremamente importante.
vai te dar um modelo de respostas em caso de incidentes, mas existem componentes adicionais. Não dá para ficar só com isso. A análise de código é, sim, importante, inspeção de pacotes de rede é extremamente importante, metodologia de resposta a incidente é extremamente importante, toda a metodologia para você subir um ambiente em caso de um incidente é extremamente importante, a proteção direta do sistema operacional. Então, é uma soma de componentes, né? A análise comportamental é fundamental. O AF, ele é importante, extremamente importante? Claro que ele é importante, né? Ele vai controlar a aplicação, mas se uma aplicação ela é permitida de ser executada, por exemplo, um web server, você tem que abrir a porta 80 e a 443. Você consegue atacar em cima disso? Mas eu estou olhando a aplicação, eu estou inspecionando o pacote por completo. Está inspecionando por completo, mas eu posso mandar um pacote mal formado válido, né? Então, a gente tem diversos tipos de ataques. Segurança sempre, quando a gente fala de segurança sempre vai ser um modelo de defesa sob camadas, né? Como uma cebola. Você tem ali, então o Web Application Firewall talvez seja uma das camadas mais importantes, mas ela é uma camada, ela precisa de soluções complementares para que você realmente mantenha um ambiente protegido. Aí parte desde a análise de código, proteção do sistema operacional, proteção para movimentação lateral, análise de pacote por completo, inteligência e por aí vai. E uma última pergunta sobre os atritos. Davi, uma pergunta aqui para você. Nessa esteira de DevSecOps, na sua opinião, a presença, você que tem acompanhado talvez mais proximamente, você tem visto muito a presença do Security Champion e o quanto você acha que a presença do Security Champion e a presença também, ou a implementação de containers dessas soluções tem conseguido realmente facilitar essa relação entre segurança e desenvolvimento? Sim, principalmente nas novas implementações, é muito comum a aplicação já no ambiente de produção, principalmente no de dev, às vezes acaba sendo criado sem nenhuma regra de firewall nem nada assim, né? Mas ambiente de produção, o pod, né, ele já nasce com uma regrinha de firewall ali na porta, né? Tá. O pessoal já faz um mapeamento de quais são as portas utilizadas por aquela aplicação para poder proteger e manter a comunicação entre os pods estritamente o necessário, né? E isso aí está acontecendo muito nos ambientes novos, né? Os ambientes que já vieram de algum tempo ainda vão passar por essa readequação. Tá, perfeito. Bem, outras perguntas, como eu falei, sobre o Security Champion, que é a grande novidade. Marcelo, levantando aqui, quer contribuir também. Eu queria só comentar para a turma que quer saber aqui, desenvolvimento e segurança, gente, é um tópico, acho que tem que ter um programa só para falar disso. É o assunto da moda, Graça. É o assunto da moda. Eu gosto muito desse, acho muito legal, Graça. Vamos lá, se quiser eu tô bem. Não é? Vamos ter que fazer uma rodada só sobre isso, porque chove pergunta aqui. Eu queria só agregar uma coisa aqui. O Fábio comentou muito bem aí a questão de você trazer a segurança para o começo do desenvolvimento, né? Eu vi, não me lembro de uma estatística de que a redução de custo para quando você faz a segurança dentro na fase mais inicial do desenvolvimento, quanto mais você faz o shift left, trazendo para o começo do desenvolvimento a segurança, mais barato vai ficando e tende a 10% do seu custo de correções. Então, assim, se você vai corrigir alguma coisa lá no final, é muito mais caro. E esse preço, esse custo que você tem, eu acho que ele também, quando você traz ele para o começo do processo de desenvolvimento, você reduz também o custo de desgaste, tá? Então, assim, você trazer para o começo, você não está fazendo aquilo que o Charbel comentou, de falar para o cara que está tudo errado. Você estava falando para ele assim, vamos fazer desse jeito, né? Vamos fazer assim, que é melhor, é mais seguro, é bom para você, você não vai ter que corrigir depois, a sua aplicação vai ficar boa, você vai poder mostrar que ela é super legal, que ela é segura. Então, assim, você agrega valor a ela e você traz o cara que eu digo assim, traz a área, né? O do seu lado. Outra coisa legal é você tentar se enquadrar no modelo de squads todos que eles têm. Eu acho que é uma questão de você aproximar sempre, trazer mais para o começo possível que você consiga,
essa sua participação enquanto área de segurança, para compreender aquilo e construir junto aquelas aplicações. E aí você ganha tanto no sentido de financeiro como também no sentido de relacionamento. Eu sempre vi isso, eu vejo isso acontecer muito hoje e sempre vi, eu acho que a gente consegue um ganho real nisso, de redução dessa imagem negativa que existe de relacionamento entre segurança e desenvolvimento, né? Eu tenho construído, dentro das minhas experiências, relacionamentos muito positivos com a área de desenvolvimento. Eu não tenho muito do que reclamar disso, justamente, acho que por causa também da proximidade, postura e também da forma como a gente vai trabalhando esse tipo de questão das vulnerabilidades de aplicação, né? Eu acho que é um caminho mais nobre e mais tranquilo também para a gente, né? Acho que é isso que eu queria contribuir. E a questão do AF e de apetite ao risco, só puxando um pouco dessa questão do apetite ao risco que o Marcelo comentou aí na pergunta, eu não consigo enxergar alguém que tenha tanto apetite assim ao risco para ter só um AF protegendo uma aplicação e nada mais, né? Eu acho que tem que ter muito apetite mesmo, tá? Só fazendo uma brincadeira em cima desse negócio, porque eu não iria para esse caminho. Necessárias em todos os sentidos, viu, Marcelo? Acho que apetite ao risco demais também é perigoso. Mas é isso, gente. Perfeito. Bem, falando em apetite ao risco, que eu acho que hoje, né, ninguém está mais... Vamos para o nosso último tópico aqui, né, nosso horário aqui. E, claro, né, ficou aqui a ideia, fica a sugestão da gente fazer uma rodada para falar, porque esse tema é muito interessante mesmo, sobre desenvolvimento, né, e segurança, como garantir segurança de aplicativos em multi-cloud, que acho que, de certa forma, a gente falou um pouquinho desse tema, né, quando a gente foi abordando aí as nossas questões anteriores, o que a gente está vendo acontecer aí cada vez mais, né, é que realmente esse ambiente está bastante vulnerável, porque grande parte das aplicações hoje estão em ambiente multi-cloud, e as aplicações hoje estão muito visadas, é onde estão os grandes negócios, é onde estão a maior parte dos dados importantes, sensíveis, as grandes informações, as informações que interessam, né, que são as grandes, que são negociadas, né? Então eu acho que é onde realmente a gente deve voltar, né, a nossa atenção. Então é lá que a gente precisa se preocupar. Então vamos para essa última rodada, pensando em como garantir a segurança de aplicativos em multi-cloud. E a gente sabe que aí envolve uma série de questões, proteção em camada, né, analisar, identificar movimentos laterais, enfim, tem uma série de aspectos aí que a gente precisa avaliar. Fábio, eu vi que você estava aí, né, enquanto eu estava falando, movimentando, pensando talvez aí o quanto é desafiador, né, a gente pensar na segurança, garantir a segurança de aplicativos num ambiente multi-cloud, né, porque acho que hoje é esse o ambiente. Você frisou aqui que vocês estão começando uma jornada, né, bastante intensa aí, de trabalhar em várias nuvens, acredito, né, e garantir a segurança de um ambiente assim tão diversificado não é uma coisa fácil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio da segurança em um ambiente multi-cloud. Perfeito. Graça, já foi dito muito aqui, acho que basicamente nossa discussão foi em torno de controles. Eu acho que algo que eu poderia frisar aqui do que não foi talvez explorado tanto é a questão de segmentação de rede, de controle do tráfego, né? Porque quando a gente vai para um movimento multi-cloud, o controle passa a estar muito mais nas pontas, muito mais... chovendo molhado aqui, falar que o controle passa a ser identidade, né? Mas dentro das clouds, um fator importantíssimo é saber exatamente quais são os tráfegos, quais são as portas, o que cada aplicação fala. Ou seja, quando eu falo, na verdade, estou falando de microsegmentação mesmo, não só segmentação pura de norte-sul, mas falando de leste-oeste mesmo, identificar o que cada aplicação, quais são as portas que elas se comunicam. Ter esse controle é essencial, né? Porque aí você começa
a garantir que aquela aplicação só fala justamente naquilo que ela se propõe a fazer. É até uma maneira de você controlar aquilo que eu comentei lá no tópico anterior do carrinho de pilha que acaba virando um foguete espacial, né? Se você não tiver um controle das portas de comunicação dessa aplicação, ou como o tráfego de informação dela flui, durante a esteira de desenvolvimento, alguém cria uma nova integração, alguém cria uma nova chamada dessa aplicação, e aí aqui toda aquela modelagem de ameaças, exato, vira um polvo, e a equipe de segurança acaba perdendo o tracking aí. Então, acho que de tudo que foi falado, obviamente, nós falamos de enorme, né, segurança em camadas, tudo que foi dito aí durante essa apresentação, mas destacando aqui o ponto que talvez a gente não tenha explorado tanto, que é essa questão da microsegmentação, que é muito importante. Perfeito. Então, microsegmentação foi o aspecto aqui levantado pelo Fábio, nesse nosso capítulo aqui de segurança de aplicativos e multicloud. Que outro aspecto vocês levantariam aí nesse tópico? Deixo aqui em aberto aí para todos que estão participando aqui. Davi, Charbel, Bertolotto. Levantaria também, Graça, nesse sentido, o Fábio falou, acessos, credenciais, não quero chover numa olhada, mas assim, eu levantaria a questão dos controles de acessos privilegiados desses ambientes, que acho que é essencial, porque assim, é um poder enorme, né? Esses acessos privilegiados são sempre, assim, você vê muito problema de vazamento, problema de indisponibilidade também por mau uso ou por imperícia mesmo, às vezes, no uso dessas coisas. Então, eu acho que o controle dos acessos privilegiados em cima desses ambientes é essencial. Tem que ter alguma coisa que vai te apoiar nisso, um controle dessas credenciais, das identidades das pessoas que estão acessando isso. Acho que tem que ter uma integração boa com algum IDM, alguma coisa, para a gente... e aí você também tem que pensar que as suas soluções de controle e de segurança para gestão de identidades têm que ter a capacidade de lidar com esses ambientes, né? Então, eu acho que isso é um ponto essencial, e a gente já vê por aí que, assim, grande parte desses casos de problemas de até acessos não autorizados, eles acontecem muitas vezes por causa de má gestão das identidades ou algum tipo de política que não foi aplicada. Então, eu acrescentaria isso também nessa questão da segurança nesses ambientes. Perfeito. Já temos 2 pontos aqui importantes, levantados aí pelo Fábio e pelo Marcelo, né? Microsegmentação e acessos não autorizados aí comprometendo a segurança de aplicativos e multicloud. O que mais, Davi? Você levantaria aí mais aspectos aí dessa segurança de aplicativos e multicloud? A aplicação evoluiu e a arquitetura de segurança precisa evoluir também, né? Então, a gente tem que ir além. Hoje é muito importante a gente ter visibilidade da anomalia do tráfego que está acontecendo lá. Então, além disso, a gente pode utilizar ferramentas de NDR, NTA, para analisar o comportamento, o que realmente está acontecendo lá, para até mesmo fazer um match, né, do comportamento com o MITRE, né, com o framework do MITRE, para verificar se está tendo alguma campanha de ataque, fazer um correlacionamento para ver se não tem nenhuma técnica, nenhuma tática ou nenhuma técnica com aquele binário que foi baixado ou que foi instalado, ou se está tendo uma exploração lateral, se está tendo alguma coisa de command and control, um ataque de ransomware, né? Então, hoje é importante a gente elevar também as nossas ferramentas, né? Para, além de proteger, analisar o que está acontecendo ali e poder responder. Né? Acho que até o Xavier vai querer comentar. Porque o que a gente está vendo infelizmente, né, nessa grande quantidade de ataques, a gente saiu essa semana na Security Report com um dado assustador, 92% foi o índice de aumento do início do ano para cá de ataques de ransomware. Gente, 92% é uma coisa absurda, né? E comportamentos, como o Davi colocou, né?
Analisar o comportamento da rede é fundamental, porque os caras estavam lá dentro, né, esse tempo todo. Felizmente, o que a gente está vendo aí, nosso amigo da Fleury está passando, e a gente está falando porque está aí, está nos grupos, a gente está comentando. Eu não sei se hoje já voltou, mas ontem eu ainda estava falando com o Silvio à noite, ainda estava parado lá o acesso do grupo Fleury. Gente, é uma coisa assim assustadora, né? Então, e é um tráfico, está lá dentro. Então, assim, preocupa demais, né, Charbel? Então, a gente fica assustado com isso, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. E hoje os aplicativos estão todos em ambiente cloud, a grande maioria, né? A tendência, né? A tendência da migração, a tendência da modificação do ataque, a tendência de tudo isso. É aquilo que o Marcelo comentou, que o Fábio comentou, microsegmentação é tudo para evitar exatamente a movimentação lateral, para você, primeiro que facilita a vida, né? É óbvio que facilita a vida quando você microsegmenta um ambiente. Se você tem capacidade de segmentar rápido e de maneira fácil, você vai ter aí uma resposta bem mais rápida e um controle mais específico do seu ambiente. Credencial, a gente não precisa nem dizer, né? Pontuado pelo Marcelo. É de onde é o modelo mais fácil de você escalar privilégios, né? E escalando privilégio, você, com o roubo de credenciais, você chega no objetivo principal de um atacante. Esse é o conceito básico de pentest, é o conceito básico de tudo para se ganhar acesso a um ambiente, né? Agora, tem um ponto muito importante quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando aí, que é, obviamente, controle e manutenção de ambiente. O hardening e a higienização do ambiente é muito importante, tá? O que a gente trabalha, o que a gente fala quando a gente fala de higienização de ambiente? É muito comum que, principalmente em Dockers, em containers, em ambientes de desenvolvimento, você suba servidores de múltiplos tipos e vários sistemas operacionais para você testar a sua aplicação. Isso é fato. Você tem que garantir que tanto aquelas credenciais de testes, tanto esses servidores, etc., eles sejam destruídos e deteriorados após esses testes com sucesso, né? Checar vulnerabilidades nesses ambientes e por aí vai. Eu somaria esses pontos de segurança e é óbvio, como o Davi comentou, a segurança mudou. É claro que ela mudou. Você controlar uma segurança é muito simples. A gente vê muito falar hoje de EDR. EDR é uma tecnologia nova. CASB é uma tecnologia nova. Então, tudo isso, né, SASE e por aí vai, né, são as nomenclaturas novas dentro do mercado. Combinar, analisar, estruturar, e eu vou pegar uma frase ali do Bertolotto que ele colocou lá atrás, que é o princípio de tudo, né? Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos e produto, de uma forma geral. Eu sempre tratei isso como o discurso dos 3 P's, né? Se você não conectar pessoas a processos e a produtos que você já possui, sendo os produtos os melhores, ou sendo o que você tem na sua mão naquele momento, é complicado. É muito complicado. Você não vai ter essa visão de segurança. Os ataques de ransomware têm crescido, sim. Todo mundo sabe que dentro do mercado de insegurança, os latino-americanos são os mais criativos, né? Eles são os mais criativos para fazer spam, para fazer phishing, os mais criativos para invadir sistemas, para derrubar. Isso atingiu ontem, e ficou de forma pública, uma das maiores empresas de saúde, né, do Brasil, mas também atingiu postos de combustível, uma rede de postos de combustível em São Paulo, atinge todo e qualquer, já atingiu usuários comuns, né, você que está na sua casa e pode sofrer um ataque de ransomware. Então, todos estão suscetíveis a isso. Ter um plano de resposta é muito importante. A gente sempre fala, cada um tem a sua percepção em cima do que é um ransomware, do que é um ataque avançado, quais os modelos de ataque. E baseado nesse último tópico que a gente falou assim, em cima de container, já existe sim ataques e pessoas mirando ataques baseados em ataques avançados, ataques de ransomware avançados, ou desenvolvimento de imagens ou comprometimento de imagens já para explorar esse modelo de ataque de ransomware muito específico, tá? Eu trato basicamente eu agregaria mais esse componente que é a visibilidade em cima de higienização, hardenização e vulnerabilidades dentro do ambiente.
Tá. Perfeito. Então, olha, a gente falou sobre microsegmentação, a gente falou sobre acessos, né, não autorizados, a gente falou sobre anomalias e comportamentos, né, anômalos e explorações laterais. O Charbel trouxe a higienização. Bertolotto, que outros elementos importantes para frisar aí para a nossa audiência também são fundamentais aqui nesse capítulo final aqui, que fecha, né, com chave de ouro aqui tudo que a gente discutiu sobre as preocupações em relação à segurança dessas aplicações em ambiente multi-cloud. Se a gente for pensar, Graça, nessa questão de multi-cloud, os desafios de segurança nesse tipo de ambiente, eles aumentaram consideravelmente aí nos últimos anos, né? E à medida que os usuários... É impressionante, impressionante. E isso se deu à medida que os usuários se tornaram cada vez mais descentralizados, né? Os ataques cada vez mais sofisticados e persistentes. A gente vê praticamente... Todo dia a gente vê ataques, todo dia a gente vê ataques. E aí a gente vê também que a abordagem tradicional de segurança, ela já se tornou ineficaz, né, vamos dizer assim, literalmente. E conceitos aí como o próprio o Fábio comentou, de segmentação, e eu acrescentaria o conceito de Zero Trust, aí, que é a confiança zero, né, vamos dizer assim, aportuguesando, traz um modelo mais eficaz para atender esse tipo de requisito, né, de segurança para esse mercado de multi-cloud, para esse ambiente de multi-cloud. Se a gente olha tradicionalmente, né, aí o Marcelo, o Fábio, que está bem nesse mundo aí, se a gente olha tradicionalmente o que as organizações fazem para garantir a segurança da infraestrutura, basicamente as organizações elas criam a infraestrutura e depois pedem aí para o Marcelo, para o Fábio, para poder adicionar segurança a essa infraestrutura, para as aplicações, para os dispositivos que estão executando nela, para tudo ali, né, para os usuários. Ou seja, o resultado disso daí foi inserção de complexidade dentro desse ambiente, com um montão de produto, a gente sabe a quantidade de produto que tem nesse landscape de segurança, muita ferramenta, muita gente, muita interface para garantir segurança desse ambiente. E o fato é, a segurança hoje ela não precisa definitivamente de um novo produto, definitivamente, o produto a gente já tem de monte. A gente precisa de uma nova estratégia, uma nova abordagem, isso é o mais importante na minha visão. E é com essa abordagem, né, de Zero Trust, que nós da VMware aí, a gente traz um enfoque diferente para a proteção do negócio dos nossos clientes. Essa abordagem de Zero Trust, só para conceituar, né, ela fornece um conjunto aí de ferramentas de segurança totalmente novo, que é um ambiente Zero Trust, que em vez de permitir todo o tráfego dentro de um perímetro, que flua livremente aí dentro desse perímetro, a gente pode criar o que a gente chama de microperímetro, onde as aplicações confiam entre elas, né? E aí ela consegue fazer comunicação só entre elas, e aí um invasor que compromete um aplicativo não é automaticamente capaz de acessar esses outros aplicativos à vontade. Ou seja, essa confiança zero, ela protege contra ataques e torna a violação em massa menos fáceis, vamos dizer assim, de serem atingidos aí por esses criminosos. Então, acredito que o conceito de segmentação e Zero Trust, e essa nova abordagem, e não mais um produto, seria extremamente relevante para esse novo mundo aí que a gente vê e para evitar ataques e obviamente também, até um dado, eu sei que você gosta de dado, Graça, até peguei um dado aqui. Jornalista adora números. Que eu estava olhando que hoje o custo, e é um dado alarmante até, que hoje o custo de um ataque em médio, isso é um estudo da Flexera, que 80%, o custo de um ataque hoje é 4,27 milhões de dólares, ou seja, não é barato um ataque. E 80% dessas violações envolvem dados pessoais de clientes, o que é realmente bastante grave. Bom, os números são assustadores, né? Mas, pessoal, tem saída, tem alternativa. Pelo menos aqui na TVD, a gente continua insistindo, compartilhando conteúdo, trazendo especialistas como essa equipe, esse timaço aqui da VMware, que está nos apoiando junto com a Intel, fazendo programas sensacionais, trazendo temas novos para discutir, como esse sobre aplicações e segurança, e também os nossos convidados especiais que estiveram aqui conosco, o Marcelo Copete, o Fábio Soares, e vocês que contribuem muito trazendo aí as experiências, os comentários e as perguntas. Eu quero agradecer muito à VMware, quero agradecer à Intel, a esse time que esteve aqui com a gente, Charbel, o Davi, o Bertolotto, e a todos vocês. Pessoal, foi sensacional. Eu amei
esse programa, achei que a gente cumpriu super bem a nossa tarefa aqui, essa dinâmica foi ótima. Muito obrigada a vocês, um excelente dia, ótimo fim de semana. Semana que vem tem mais TVD aqui, tem mais programas, tá bom? Obrigada, pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Bom dia. Falou, Tchau. pessoal. Obrigado, Bom dia. Tchau. All innovators start by solving a problem. As the world changes, the problems we need to solve change too. VMware helps you anticipate change and realize new possibilities. That's because we're not just VMware. We're the foundation for digital business everywhere. We're multi-cloudware, next-gen appware, edge and IoTware. With a digital foundation built on VMware, new technologies deliver more value faster, and IT becomes more efficient, automated, and secure. But the real magic of our technology is what people do with it. So think of us as invent the future where, change lives where, dream big where. VMware. Realize what's possible.